Aqui é o cenário principal da minha história. Nessa cidade estou construindo momentos, amigos, laços que serão marcados eternamente em meu peito. Posso experimentar o acarajé, me apaixonar pelo mar de Fortaleza, ser amiga dos meus irmãos Cabra da Peste, mas jamais deixarei de ser cabrunco, lamparão e tícia. Sempre me perguntei, a cidade me escolheu ou eu escolhi a cidade? Ela viu meu choro, minhas conquistas, minhas derrotas, ela viu minhas vitórias. Talvez em outro canto do mundo eu não suportasse tanta dor e tanta angústia. Mas é no braço da minha família, é no sorriso dos meus amigos, é cortando o Rio Paraíba todos os dias. Eu sei que eu vou vencer. Campos, eu te amo tanto, por isso eu não posso deixar de perguntar. Para onde vão todas as minhas memórias? Toda a educação que eu recebi no Liceu de Humanidade de Campos? As minhas risadas na pracinha do Liceu? As minhas rezas na Catedral de Santíssimo Salvador? Viver é como escrever um livro. Quando eu terminar de escrevê-lo, será o momento que o povo poderá conhecer minhas memórias. Aqui se encontra o fim de tudo. O que resta são as memórias daqueles que ficam. Esse é o tipo de patrimônio que poucos pensam em visitar. Remete à dor, angústia e o sofrimento. Olá, eu sou Esther. Bem-vindos ao documentário do Cemitério do Caju. Se há algo em comum em toda a existência humana, é a morte. Ainda que ao longo do tempo o ser humano tenha aprendido diferentes técnicas de lidar com a finitude, ele ainda continua sendo o único animal que tem a necessidade de ocultar o cadáver. Tal prática aprimorava o enterro em solo sagrado e se envolvia de uma aura salvacionista, pois o destino dado ao cadáver estava implicado no processo de salvação da alma. Ao visitar o cemitério, vemos que ele retrata a vida porque vemos a igualdade e as diferenças. Tudo isso está refletido de alguma forma lá. Silvia Paz. Percebemos diferentes maneiras de sociedades expressarem um sentimento sobre a morte, mas sempre mantendo a ideia de conservar a memória do morto pela imagem, numa tentativa de manter viva sua identidade. Para o cristão, a fé na vida eterna representa um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Daí surge a necessidade de conservar a memória do morto, criando uma relação permanente entre o mundo profano e o mundo sagrado. Desse modo, o cemitério passa a ser uma fonte rica de memórias de diversas sociedades. As imagens e escritos lá representam um reflexo coletivo diante das diferentes manifestações culturais do mundo dos vivos. Sem conhecer, a população não vai se identificar. Sem se identificar, a população não vai amar. Sem amar, a população não vai preservar. Olá, gente, eu sou a Catarina Sayuri. Vim falar um pouco mais sobre o Cemitério do Caju. O Cemitério Público de Campos dos Goytacazes, mais conhecido como Cemitério do Caju, é o maior do estado do Rio de Janeiro. Reúne esculturas que são expressões de arte e riqueza econômica da sociedade e a simbologia maçônica de arte tumular. Ele é criado a partir da promulgação da Lei de 1855 até o final do Império. Até 1841, os sepultamentos eram realizados no entorno e no interior das igrejas. Porém, a partir desse momento,
Devido à epidemia de cólera e febre amarela na cidade, os enterramentos começaram a ser transferidos para o cemitério da Santa Casa de Misericórdia, que se localizava onde é hoje o estacionamento do Central Plaza no shopping. A sua função era o sepultamento de indigentes, escravos e injustiçados, ou pessoas que morriam em seu hospital e não podiam pagar por uma sepultura em uma das igrejas existentes na cidade, ou nas cidades vizinhas. Mais tarde, por falta de espaço e como medida de conservação de salubridade pública, foi transferido para outro lugar mais distante da vila, onde é hoje a Faculdade de Medicina de Campos, a FMC. Com isso, passou a ser chamado Cemitério do Quimbira pelos campistas. Porém, o cemitério do Quimbira estava se tornando um foco de infecção devido à falta de cuidados com relação aos enterramentos, pois os corpos estavam sendo sepultados amontoados na superfície do terreno, e isso representava um perigo constante para a população campista, já que essa cidade possui um lençol freático alto e a decomposição dos corpos enterrados ocasionava a contaminação deste. Por esse motivo, a água se tornou um dos principais vetores da doença, e os escravos, que eram as pessoas que carregavam a água, se tornavam as principais vítimas do vírus cólera morbus. A inquietação que a pandemia poderia ser mortífera elevava cada vez mais a necessidade da compra de um extenso terreno para o sepultamento dos mortos em um cemitério público. Através do decreto de 19 de setembro de 1855, a Assembleia Legislativa Provincial sancionou a determinação de um auxílio do governo com a quantia de 10 contos de réis à Câmara Municipal de Campos para a compra do terreno e início das obras do cemitério público da cidade. Vale lembrar que até aquela data havia aumentado gradativamente o número de mortes na urbe campista. Neste caso, a crescente epidemia pode ter contribuído para a tal determinação da província. Após inúmeras discussões e devido ao avanço da epidemia, no dia 25 de outubro de 1855 foi benzido e finalmente colocado em funcionamento o cemitério público da cidade de Campos dos Goytacazes, tendo como primeiro administrador José Batista Roça Peçanha. Assim sendo, o cemitério ainda mantinha a característica de Campo Santo, apesar de afastado das igrejas por ser bento, o que indicava que era um cemitério destinado aos católicos e possuía jurisdição eclesiástica. Esse aqui, o túmulo do John Duncan. Olha, hoje tá bonitinho. Olha, eu já cheguei aqui, já encontrei isso aqui, uma muvuca. Tá bonitinho hoje. Então, esse túmulo da família Duncan, o John vem para Campos para construir a primeira ponte, que é a ponte do meio, a ponte Barcelos Martins, né? E fica em Campos. Então, e ele é um protestante. Ele vem e acaba fundando, né, e participando da fundação da primeira igreja batista nossa, que é uma das mais antigas do Brasil, tá? Nesse movimento de expansão do protestantismo. E esse túmulo é lindo quanto à estética dele, bem realista. Ele foi construído por um aluno do Modestino Canto. O Modestino Canto, ele foi o escultor do soldado da Praça do Santíssimo Salvador. O Modestino foi aluno de dois grandes escultores da Escola do Rio de Janeiro, que é hoje Escola de Belas Artes, né? Que a gente vai ver trabalho desses dois irmãos também aqui. E o Modestino, ele já segue essa linha mais realista de escultura, que a gente pode ver as costelas, né? A mão que cai realmente com uma morte. O rosto da Madonna
com a ruga, as mãos, o pano que cai, né? Olha o pé, as unhas, os detalhes do dedo. Ele é muito perfeccionista quanto à anatomia do corpo humano, né? Aqui a gente pode ver a musculatura da perna, é muito linda. E é também de uma escola de belas artes maravilhosa, né? Bom, aqui é toda essa parte do cemitério. Originalmente era o cemitério que era usado para os estrangeiros, normalmente eram estrangeiros e protestantes. E depois, mais tarde, foi aberto. Por que protestantes separados? Porque era só a Igreja Católica. O cemitério ele começa com uma ideia de enterrar os cristãos, né? E os cristãos católicos, não era qualquer cristão, era cristão católico. Então tinha essa ideia de colocar quem era cristão, e depois a gente vai ver ali as irmandades, e os protestantes ficavam separados. Tinha até um murinho que hoje a gente não vê nem mais vestígio. E hoje a gente tem muitos túmulos lá atrás de freiras. A irmã Zilda, por exemplo, foi uma freira do Colégio Auxiliadora, muito assim, carismática, está enterrada aqui, ali atrás. O cemitério público, que é de obrigação das prefeituras tomarem conta, né? A prefeitura ela tem obrigação de fazer o enterramento de todos os corpos. Nenhum corpo pode ficar sem sepultura, por lei. Em alguns países, quando as pessoas são condenadas à morte ou são por crimes hediondos, os corpos são largados num lugar qualquer, como castigo, né? Não tem túmulo. E aí os animais estraçalham e só. Mas a ideia no mundo ocidental, de modo geral, é de que as prefeituras deem túmulo ao corpo morto. Então, aqui a gente vai ter o cemitério e o cemitério de indigentes junto daqui desse cemitério público, né? E a prefeitura ela tem a obrigação de dar a esses indigentes a capela mortuária, onde se realiza o velório, o caixão, as flores e a vela. Ou seja, as prefeituras se responsabilizam pelo rito da morte e o enterramento, tá? Aí nós vamos ver lá atrás depois o cemitério dos indigentes. Ele está no fundo da lagoa. Não estão vendo a lagoa? Exatamente. Essa área aqui era uma área alagadiça, um cemitério realmente que foi construído em cima de uma lagoa. Essa lagoa era fruto de o braço do Rio Paraíba. O Rio Paraíba está ali, depois da rua, depois da avenida, né? Ele, muito antigamente, o braço dele cortava por aqui, passava lá atrás do bulevar, cortava. Vocês hoje ainda podem ver uma parte desse braço antigo do rio, que é chamado Córrego do Pula, que está tombado pelo INEPAC. Ali naquele trevo tem uma aguinha que corre ali, depois vocês reparem, é o Córrego do Pula. Ele dava toda essa volta e ia sair na Lagoa Feia. Esse córrego, ele hoje aparentemente está ali no trevo, depois ele fica invisível, porque ele já foi drenado e não existe mais, né? É uma água subterrânea, vamos dizer assim, tá? Então, esse cemitério, a gente vai ver todo esse lado aqui aparece
é mais visível o fundo dessa lagoa. Os indígenas Goitacá, Puri, Coropó e Coroado, que são os povos pioneiros nessa região, habitavam a parte altinha, que é onde está a capela mortuária da Santa Casa, toda aquela parte de casa ali, que era a parte mais alta, mais próxima ao rio. E daquela ponta do rio, eles podiam avistar toda a entrada do rio Paraíba, que desce o Muriaé, né? Do braço do rio Muriaé, e até mais à frente. Então, ele tinha uma visão muito ampla do rio, e era uma parte mais alta. Aqui, inclusive, quando começou a construir o cemitério, há relatos de que foram encontradas urnas funerárias. Essas urnas a gente não sabe para onde foi, se perdeu, infelizmente. Essa frase que é ótima: eu fui o que vós sois, vós sereis o que eu sou. O que dá para a gente todo o peso da finitude do nosso corpo. E lá também a gente pode ver, esse locus in quo habitamos, o lugar no qual habitamos. Isso é muito interessante porque aí a gente fala mesmo em população do cemitério, da mesma forma que a gente fala da população de uma cidade, né? De uma localidade. E aqui a gente vê também esse anjinho que distribui flores pelo caminho, que está ali triste, cabisbaixo. A gente pode ver também nas frases, nos escritos dos túmulos, a própria evolução da nossa língua. Quando ele coloca pai, olha como é que escreve pai. Joaquinas, tende piedade dela, com acento ainda por cima. Ó vós que passais, rezais por sua alma, uma Ave Maria.